quer ouvir, mas sim aquilo que o Senhor tem para nos mostrar. É o que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Ô, glória. Amém. Amém. Novamente quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. É motivo de alegria eu estar neste momento, né, trazendo essa palavra, essa oportunidade de estar trazendo essa palavra para os meus irmãos, né, para a minha família, para os visitantes. Amém. Ô, glória. O Senhor, ela vai nos dizer: se nós crermos, receberemos tudo aquilo que nós pedimos em oração. Amém. Então a palavra que eu venho trazer para os meus irmãos hoje é uma palavra sobre a oração. Amém. Amém. Eu acredito que muitos sabem, né, há pouco tempo onde eu estava, né, então, naquele lugar onde é que eu estava, eu tive um encontro com Jesus, né, então, ali foi um momento muito especial para mim, né, que frequentemente eu era um tipo de pessoa que, né, não gostava de crente de jeito nenhum, principalmente dentro da cadeia. E eu sempre falava que os crentes de cadeia, eles não eram verdadeiros, né? E falei diversas vezes, eu sempre falei que eu nunca ia servir a Deus dentro de uma cadeia. Então ele permitiu que eu saísse de dentro de uma cadeia a qual faltava 6 anos para eu ir embora. Ele me tirou de lá faltando 6 anos e me colocou na rua para que eu pudesse viver algo diferente a qual eu nunca tinha vivido. Aí após eu viver essa experiência, ele falou: agora eu vou te colocar lá dentro e você vai ter um encontro comigo. Aí eu vou mostrar que eu sou o Deus na tua vida, o Deus a qual seu pai há 30 anos prega e você não deu ouvido, a qual várias pessoas, a qual sempre te mostrou a verdade e você nunca quis ouvir. Então eu tive esse encontro verdadeiro com Deus e para a honra e glória do Senhor, né, aceitei a Jesus, né, foi uma decisão a qual escolhida por mim, a qual eu nunca deixarei de servir ao nosso Deus, amém? Então, novamente quero dizer para os meus irmãos, quero trazer uma palavra a qual foi uma das palavras a qual eu li dentro da Bíblia, a qual chamou muito a minha atenção. É a palavra sobre o rei Ezequias, amém? A palavra de Deus ela vai nos dizer em 2 Reis, amém? Você que está com a sua Bíblia, você puder abrir em 2 Reis, capítulo de número 20, amém? A palavra de Deus vai nos dizer de um homem a qual se chamava Ezequias, amém? Ele era um rei. A Bíblia diz que não houve outro rei naquele lugar a qual foi melhor que ele. A Bíblia nos diz que ele foi o melhor. Não teve um melhor nem antes e nem depois. Aquele rei, ele era o rei de Judá. A palavra do Senhor ela vai nos dizer que aquele rei, ele reinou, ele começou a reinar muito novo. Ele começou a reinar com 25 anos. E a palavra do Senhor ela vai nos dizer que ele reinou por 29 anos. Aquele rei ele era um rei a qual ele se destacava pela fé, pela obediência a Deus e pela oração. Então podemos absorver algo deste homem, a qual ele era um homem temente a Deus, que ele era um homem de fé. Ele era um homem obediente a Deus, e ele era um homem de oração, amém? Vou estar efetuando a leitura para não estar tomando muito tempo dos meus irmãos, amém? 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 em diante, amém? O rei Ezequias é curado. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse.
e chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do templo, do pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: volta e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo. Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém, do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra, por causa da minha promessa que fiz ao meu servo Davi. Amém? Amém. Glória a Deus. Esta palavra ela é uma palavra abençoada. Ela foi uma das palavras a qual quando eu li esta mensagem, ela me impactou muito pelo poder da oração daquele homem. Aquele homem, ele estava doente, como nós acabamos de ler. A palavra do Senhor vai nos dizer que era uma doença a qual levaria ele à morte. Mas naquele momento, o profeta de Deus, a qual era chamado Isaías, chamava pelo nome de Isaías, foi ter com ele. Acredito eu que aquele homem não esperava que ele ouviria aquela notícia, porque a Bíblia ela vai nos dizer que frequentemente aquele profeta ele declarava bênçãos na vida de Ezequias. Ele falava, faz isso, ele fazia e dava certo. Ele falava, não faz isso, ele não fazia. Então acredito eu que o que poderia esperar aquele homem? Não, está vindo um profeta aí e ele vai orar por mim e eu vou ser curado. Mas muitas das vezes é o que nós esperamos no meio de uma situação difícil. Nós passamos por uma situação difícil e nós olhamos para um lado e para o outro e falamos, vai dar certo. Mas muitas das vezes não dá certo. O que nós aprendemos com isso é que Deus, ele nem sempre ele muda a circunstância, mas ele sempre vai nos dar força para nós enfrentarmos essas circunstâncias. Glória! Aquele rei, ele esperava que aquele profeta, ele vinha de encontro a ele para orar sobre ele e fazer com que ele fosse curado. Mas não foi desta maneira. Da mesma maneira somos nós. Nós esperamos algo do Senhor, mas Ele faz totalmente diferente. Porque Ele não vê o agora. Ele não vê agora, Ele vê o amanhã. Ele vê lá na frente. Então a palavra do Senhor ela vai nos dizer que aquele profeta, ele falou, o Senhor Deus diz, põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim. Muitas das vezes nós passamos por uma situação difícil. Aparentemente o que nós fazemos é reclamar ao invés de orar. Então todos nós passamos por situações difíceis. Ao invés de nós fazermos como esse rei, muitas das vezes nós agimos de ingratidão. A ingratidão é tudo aquilo a qual nós só reclamamos. Muitas das vezes o que nós temos hoje é o que muitas pessoas há anos oram para ter e não têm. Principalmente uma saúde, principalmente uma liberdade, onde nós vivemos uma grande parte dentro daquele lugar onde pessoas clamam a Deus por uma liberdade. Não somente uma liberdade espiritual, mas uma liberdade física. Sim, as pessoas clamam também por essa liberdade física e não tem. E muitas das vezes nós temos essa liberdade, tanto a espiritual como a física, mas nós esquecemos de agradecer. Muitas das vezes as pessoas queriam tanto ter o que nós temos hoje, mas elas não têm. E elas estão orando há tempo e não desistiram ainda. E muitas das vezes nós pedimos algo para Deus e Ele não nos responde na hora a qual nós queremos e nós desistimos. Então aquele rei, ele foi um rei a qual ele se destacava na sua oração. A palavra do Senhor ela vai nos dizer que existe algumas maneiras a qual nós podemos orar, a qual o Senhor ele vai ouvir a nossa oração. A palavra de Deus ela vai nos dizer que nós devemos fazer uma oração com fé.
A oração com fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se espera, a prova daquilo a qual não se vê. Fé é certeza. Então, se fé é certeza, nós devemos fazer essa oração com fé. A Bíblia ela vai nos dizer que o justo, ele vive por esta fé. E sem esta fé é impossível agradar a Deus. Fé é confiança, fé é dependência. Quando eu deposito toda a minha confiança em Deus, quando eu deposito toda a minha dependência no Espírito Santo, isso é fé. Então a Bíblia ela nos ensina que nós devemos fazer essa oração com fé. Isso é um dos primeiros requisitos a qual eu comecei a viver. Comecei a orar com fé. Muitas das vezes eu demorei um pouco para me aprender a orar. Quando eu comecei a orar, a partir do momento que eu comecei a orar mais pelas pessoas, ao invés de mim, as coisas começaram a dar mais certo na minha vida. Eu comecei a compreender a palavra de uma maneira sobrenatural. Muitas das vezes nós ajoelhamos para orar, nós mais pedimos do que agradecemos. Nós mais oramos para nós do que pelas pessoas. Então eu comecei a aprender isso. Comecei a orar mais pelas pessoas, ao invés de orar por mim. Falava, Senhor, Tu sabe do que eu preciso, Pai. Mas independente do Senhor saber, aqui estou orando pelas pessoas. Aprendi que 99% das orações a qual nós fazemos para as pessoas, elas voltam para nós. Amém. Porque se eu dobro meu joelho todos os dias para interceder por uma pessoa, se ela não quiser, não vai adiantar nada. Então se eu dobro meu joelho todos os dias para orar por ela, essa oração ela vai vir 99% para mim. Eu aprendi isso, foi aí que eu comecei a orar mais pelas pessoas. Então a palavra do Senhor também vai nos dizer, além de nós fazermos essa oração com fé, nós devemos fazer essa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra ela vai nos dizer, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, ela vai nos dizer no capítulo 13, no capítulo 14, versículo 13, a palavra do Senhor vai nos dizer: e tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Ou seja, nós devemos fazer essa oração no nome de Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, Ele colocou sobre o nome de Jesus Cristo toda a autoridade. Então, a partir do momento em que nós fazemos essa oração no nome de Jesus Cristo, essa oração tem que acontecer. Essa oração, as portas elas têm que abrir, as muralhas elas têm que cair. A palavra do Senhor ela é bem clara em nos dizer: peça no meu nome. Tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Não por mim. Deus ele não vai fazer por mim. Porque quem sou eu para Ele fazer algo por mim? Ele vai fazer para que a natureza gloriosa do Pai seja revelada na terra, através de Jesus. Glória a Deus. Ele não faz por mim. Quem sou eu para eu pedir algo para Ele fazer? Ele não vai fazer por mim. Quem somos nós? Nós não somos nada comparado a Ele. Então Ele vai fazer porque a natureza gloriosa do Pai ela precisa ser revelada na terra. Aleluia. E a palavra do Senhor também ela vai nos dizer que não basta nós apenas fazer uma oração com fé, não basta nós apenas fazer uma oração no nome de Jesus Cristo. Essa oração ela precisa ser dentro da vontade do nosso Senhor. Segundo a vontade do nosso Senhor. Jesus, antes mesmo dele ser crucificado, naquela cruz, ele orou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aquele cálice a qual Jesus ele estava falando não era o medo de ir para a cruz, não era. Jesus ele não tinha medo de ir para a cruz. Aquele cálice a qual ele estava falando era porque a partir daquele momento haveria uma separação do Pai e o Filho. Vejo muitas pessoas pregando dentro da cadeia: ah, mas o pecado ele é bom. O pecado é bom. Eu entendo você não consegue largar o pecado. Como que o pecado é bom? Se a palavra do Senhor vai nos dizer se o pecado faz separação do homem e Deus.
Como é que eu sei que algo que me separa de Deus é bom? É algo bom? Não existe. E Jesus sabia disso. Por alguns segundos, por alguns milésimos de segundos, ele falou: Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento ele estava levando todo o pecado da humanidade, sem ter pecado, sem ter nenhum pecado, mas ele estava levando todo o pecado da humanidade naquela cruz. Ele estava levando os meus pecados do passado. Ele estava levando os pecados a qual vamos pecar ainda. Ele estava levando os pecados daquelas pessoas do Velho Testamento. Ele sabia que hoje nós estaríamos aqui. Ele estava levando o pecado dessas pessoas. E naquele momento ele orou ao Pai: Pai, por que me abandonaste? Então, como que o pecado pode ser algo bom se o pecado nos separa do Pai? Podemos entender que a maior tragédia na vida de um ser humano não é a morte, mas sim a felicidade na tarefa errada. Não é a morte. A morte não é a maior tragédia, e sim a pessoa estar feliz fazendo uma tarefa errada. Isso é a maior tragédia, porque se ela está feliz fazendo algo a qual não agrada a Deus, ela está totalmente separada de Deus. Isso é a maior tragédia de um ser humano. E muitas pessoas acham que a maior tragédia é a morte. A palavra de Deus vai nos dizer, Paulo ele nos fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então estamos no lucro se nós morrermos. Então a maior tragédia não é a morte. Muitas pessoas lá que têm muitas fortunas, elas acham assim. Elas pensam que a maior tragédia é elas morrerem, mas não é. E sim o sucesso na tarefa errada. Porque se você tem sucesso fazendo aquilo a qual que não agrada a Deus, o inimigo ele vai investir grandemente para você ser bem sucedido naquilo a qual que não agrada a Deus, porque ele sabe que você está totalmente separado dele. E a palavra do Senhor ela vai nos dizer também, não basta eu fazer uma oração somente segundo a vontade de Deus, mas eu preciso estar dentro da vontade dele, porque senão não resolve. A palavra do Senhor ela vai nos dizer em Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, ela vai nos dizer no capítulo 6, versículo 33, ela vai nos dizer, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Isso é estar dentro da vontade de Deus. Isso é o que eu preciso viver. Isso é estar dentro da vontade dele, colocando o reino dele em primeiro lugar. O reino é o domínio de Deus, no hoje e no futuro, no presente e no futuro. Isso é o domínio, isso é o que ele quer que eu preciso fazer. Isso é o reino que eu preciso colocar, e a sua justiça, e as suas vontades. É eu descobrir quais são as vontades de Deus, o que Ele quer para a minha vida. Ele quer que eu ame Ele acima de tudo. Ele quer que eu confie nele, independente quando as circunstâncias vêm tudo ao contrário. Ele fala, meu filho, confia. Ele quer que eu obedeça a Ele. Ele quer que eu use as minhas habilidades para o cumprimento do propósito dele na terra. Ele quer que eu louve. Ele quer que eu seja grato a Ele. É isso que é as vontades de Deus. É isso. E eu fazendo isso, eu me coloco no centro da vontade de Deus. Entendemos que tudo isso é uma oração a qual todos os dias nós devemos fazer. Uma oração com fé. É uma oração no nome de Jesus. É uma oração segundo a vontade de Deus. Não somente eu orar segundo a vontade de Deus, mas eu preciso estar dentro da vontade dele. E é uma oração perseverante. Nós devemos perseverar em oração. A palavra do Senhor ela vai nos dizer, no mesmo Evangelho, capítulo 7, versículos 7 e 8. Peça e vocês receberão. Procure e vocês acharão. Bata e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem. Aqueles que procuram acham. E a porta será aberta para quem bate.
Isso aqui Amém. é perseverança. Eita glória. Essa palavra perseverança, ela tem a ver com a palavra paciência. O Amém, salmista, ele nos diz: esperei com glória. paciência a ajuda do Senhor. Esperei perseverando a ajuda do Senhor. Muitas das vezes as pessoas pensam que a paciência é sentar, cruzar as pernas e ficar esperando Deus agir. Mas não, a paciência ela tem que ser perseverante. Eu preciso perseverar na minha oração. Mesmo quando tudo vier ao contrário, mesmo quando tudo estiver dando tudo errado aos meus olhos, Deus ele tem o melhor para mim. Deus ele sabe daquilo que eu preciso. A palavra do Senhor ela vai nos dizer: vocês não têm porque vocês não pedem. E quando pedem, não recebem porque pedem mal. A palavra do Senhor ela nos ensina a pedir da maneira correta ao nosso Senhor. Amém. E a palavra ela vai continuar. E a palavra ela vai continuar em 2 Reis. Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor lhe disse: volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Então o Senhor ele tem escutado a nossa oração e ele tem visto as nossas lágrimas. Mas muitas das vezes o Senhor ele tem ouvido a nossa oração, mas ele não tem visto as nossas lágrimas. E às vezes as suas atitudes, as suas lágrimas estão impedindo de Deus agir através da sua oração. Nós não temos que apenas orar, mas nós temos que se manifestar em ações, em lágrimas. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Não foi qualquer choro. Não foi qualquer choro, porque aquele homem ele estava debaixo de uma autoridade, de um profeta de Deus. Mas ele não se deixou levar. Ele dobrou, ele se trancou no seu quarto, virou a cara para a parede e falou: Senhor. Este profeta, frequentemente vinha aqui para profetizar que nós iríamos a uma guerra e nós ganharmos. E nós íamos ganhar e nós ganhávamos. Agora esse profeta veio aqui e falou que eu vou morrer. Mas aquele rei Ezequias, mesmo ele sabendo que ele estava debaixo da autoridade de um profeta, ele sabia que aquele profeta estava debaixo da autoridade que era o Deus Todo-Poderoso. Isso é o que nós devemos fazer. A palavra do Senhor é bem clara. O Senhor Deus, ele ouviu a oração daquele homem. Ele não apenas ouviu, mas ele viu as lágrimas. Não deixe que as suas atitudes impeçam que o Senhor escute as suas orações. Mas muitas das vezes tem acontecido isso. Nós oramos de uma maneira e agimos de outra. E muitas das vezes essas atitudes, elas fazem com que Deus não responda às suas orações. Já tem mais ou menos um mês que eu saí de um regime fechado para o semiaberto. Estou passando ainda por umas situações complicadas. Quando eu cheguei no CIR, eu em oração a Deus, quando eu terminei de orar, eu sentei assim, comecei a observar algumas pessoas naquele lugar, um lugar extremamente difícil, principalmente da pessoa servir a Deus. É como se a pessoa ela servisse a Deus dentro da Cracolândia em São Paulo. É o pior lugar da cadeia, é aquele lugar onde eu estava. E eu sentado, orando a Deus e tive uma visão. E nessa visão
a princípio eu pensava que era de Deus. E eu sentado, ele falou, tá vendo aquelas pessoas ali, ó, usando droga? Ali eu não consigo te atrair mais para aquilo. Tá vendo aquelas pessoas ali planejando sair e roubar, e matar, e vender droga? Ali eu também não consigo te atrair para aquilo. E eu, ouvindo aquela voz, ele falou, mas tu se prepara, que eu tenho algo que eu consigo te atingir. E você se prepara que eu vou botar você para viver aquilo que você pregar dentro daquela cadeia. Que é muito fácil eu pregar lá dentro. Eu era um exemplo de pessoa naquele lugar. Dava conselhos para as pessoas em diversas dificuldades. Eu dava conselho e ele falou, e essa voz veio ao meu ouvido e falou, eu vou botar você para viver aquilo lá que você pregava. Você não dava conselhos, você não era a pessoa que pregava a paz naquele lugar, pois eu vou botar você para viver isso. E na mesma da hora eu sem entender, falei, tá repreendido. Eu vi que não era algo de Deus, falei, tá repreendido. E ao passar de alguns dias, a coisa começou a arrochar de uma maneira que eu falei, Senhor, tá difícil aqui mesmo. E em meio àquela situação eu falei, Senhor, me volta para a cadeia de novo, porque lá eu te servia. Lá, se o Senhor voltasse hoje, eu tinha certeza que eu ia para o céu. E em uma das pregações que o pastor fez lá, ele falou bem assim, se Jesus voltasse hoje, você subia? Isso era uma das coisas a qual lá naquele presídio, lá embaixo, muitas das vezes o pastor fazia essa mesma pergunta, eu era o primeiro a falar, eu vou para o céu. Se Deus voltasse, se Jesus voltasse agora, eu ia para o céu. Mas naquela situação, eu já dei uma balançada. E o Senhor falou, prepara que eu vou tirar você daqui. A Bíblia diz que não há tentações desumanas a qual nós não conseguimos suportar. Então, ao passar 2 dias, ele me tirou daquele lugar e aqui estou. E passando por diversas dificuldades, eu continuo firme na palavra a qual o Senhor ele declarou sobre a minha vida. Tenha paciência, tenha paciência. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa ali, ela falou, como é que você consegue ter paciência, cara? Se realmente você mudou mesmo, em meio a essa situação a qual você está passando. Eu falei, se eu não tiver paciência em meio a essa situação, não adiantou nada meu sofrimento naquele lugar, voltou para voltar. Porque várias vezes o Senhor falava, aprende, porque essa é a última vez que você está aqui. Você não tem outra oportunidade mais, aprende. Se você não aprender, você não vai ter essa oportunidade. E eu sei que a maior alegria do diabo não é colocar a pessoa dentro da cadeia. E se eu pregava isso lá dentro, a maior alegria do diabo não é colocar a pessoa na cadeia, porque lá acontece a mudança de mente. O plano do inimigo não é colocar a pessoa dentro da cadeia. Eu via muitas pessoas falando, deu ruim pra mim. Eu vim pra cadeia, deu ruim. Eu falava, tá repreendido, deu certo pra tu. Sabe por quê? Porque aqui você vai ouvir a palavra que transforma. Aqui você vai ouvir a palavra que liberta, que cura, que santifica. E se você estivesse lá fora, você às vezes até tinha essa oportunidade, mas você não ia ouvir a palavra. Então, a maior alegria do inimigo não é colocar a pessoa na cadeia, não, e sim matar a pessoa. Então, eu aprendi muito naquele lugar. E Deus ele falava claramente comigo, essa é a última oportunidade, meu filho. Você não tem outra oportunidade. Eu te coloquei aqui porque você era uma pessoa soberba. Você não sabia o que era perseverar. Você não sabia o que era amar. Você não sabia o que era ser humilde. Você não sabia o que era santidade. Eu te coloquei aqui. Você terá de passar por uma situação bem difícil, mas eu estarei contigo. E a palavra do Senhor, ela termina com Ezequias. Logo no momento em que aquele profeta voltou, eu vou curá-lo. E daqui a 3 dias você irá ao templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria.
O que nos chama a atenção com essa palavra é que Deus não curou Ezequias imediatamente. Ele falou que ia curar, mas ele não curou. E muitas das vezes nós pedimos algo para Deus e ele não responde, nós desistimos de orar. Desistimos de falar, Senhor, não quero mais para mim não. Quero te dizer, meu irmão, persevera. A perseverança é a permanência em um ato, mesmo em caso de oposição ou fracasso, isso é perseverança. E o Senhor ele nos ensina dentro da vida a perseverar, bater na porta, pedir, buscar, isso é perseverança. E a palavra vai nos dizer que o Senhor Deus, ele acrescentou mais 15 anos na vida daquele homem. Aleluia! E ele foi curado, ele viveu ainda mais 15 anos. Eu quero dizer para os meus irmãos, o Senhor ele tem promessas na vida de cada um. Mas entre a promessa e o cumprimento da promessa há um tempo. E muitas Glória a vezes nós Jesus. desistimos em meio a esse tempo. Não desista. Não desista, porque o Senhor tem promessa para cada um de vocês. Ele tem promessa para a minha vida. Só que entre essa promessa e o cumprimento da promessa há um tempo. Como a própria palavra vai nos dizer, há tempo para tudo. Há tempo para tudo nessa vida. Então persevera. Começa a orar com fé. Começa a orar através do nome de Jesus. Começa a pedir segundo a vontade dele, não a sua, mas que você esteja dentro da vontade dele. Começa a fazer uma oração perseverante. Não aquela oração, Senhor meu Deus, me abençoa, obrigado, e abençoa todo mundo, e amém. Não, começa a orar. Essa é comunhão com Deus. Isso é relacionamento com Ele. E essa comunhão e esse relacionamento com Ele só é adquirido através da leitura da palavra, da oração, do jejum. Eu tenho aprendido muito que o meu relacionamento com Ele, eu não posso deixar, eu não posso trocar esse relacionamento por nada, porque não foi fácil para mim conseguir esse relacionamento com Deus. Foi muitas madrugadas orando, foi muitos dias jejuando, foi muito tempo orando, lendo a palavra de Deus. Então, se hoje você tem um relacionamento com Deus, não troque isso por nada. Que essa palavra ela fique no coração de cada um, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, né, que se dispôs em vir aqui ouvir essa palavra. Espero que meus irmãos tenham compreendido, né, mais ou menos um pouco da palavra, quis trazer essa história deste homem, a qual foi um homem que se destacou através da sua oração. Amém? Glória a Deus.